Ela não chegou ao mundo como todas as outras crianças. Ela chegou com um segredo. Nos seus olhos, não havia apenas a inocência de um novo começo, mas a sabedoria silenciosa de um final que nunca foi verdadeiramente um fim. Esta criança carregava uma lembrança. Uma memória tão vívida, tão detalhada, que desafiava tudo o que sua família acreditava sobre a vida e sobre a morte. E o que ela veio revelar, não era apenas sobre o seu próprio passado. Era a chave para curar as feridas profundas, de uma família completa, que nem sabia que essas feridas existiam. Esta é a história real que prova a força eterna da reencarnação. Imagine um lugar onde o tempo não corre, ele dança. Um lugar onde o sino da igreja marca as horas, o cheiro de terra molhada vem depois da chuva, e a varanda é o palco das conversas ao entardecer. Era neste cantinho pacato do mundo, entre montanhas e um céu infinito, que a vida da pequena Sofia se desenrolava, cheia da simplicidade que só o interior pode oferecer. A casa dela não era das maiores, mas transbordava amor. As paredes, um pouco desgastadas pelo tempo, guardavam histórias. O jardim, um pouco rebelde, era repleto de flores que Maria, sua mãe, cuidava com dedicação. E o varal, sempre balançando com roupas coloridas, parecia sinalizar que aquela família, assim como aquelas roupas, estava sempre unida, enraizada ali, enfrentando juntos o sol e a chuva. Os pais, Maria e João, eram o alicerce. Ele, com suas mãos calejadas do trabalho na roça, ela, com seu sorriso que acalmava qualquer tempestade. Eles construíram uma vida não com bens materiais, mas com momentos. Jantares à mesa, histórias antes de dormir, e a incontestável certeza de que o futuro, por mais simples que fosse, seria brilhante porque seriam eles três, juntos. E Sofia, Sofia. Aos 4 anos, era a alegria em pessoa. De cabelos cacheados que fugiam do rabo de cavalo e olhos grandes que capturavam toda a luz do mundo. Ela corria descalça pelo gramado, brincava de esconder com os insetos do jardim e ria de uma forma tão pura que era impossível não se contagiar. Era, por todos os aspectos, uma criança como qualquer outra. Mas, havia um detalhe. Um pequeno, quase imperceptível, mas profundamente intrigante detalhe. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ou no silêncio da hora da soneca, seu olhar se perdia. Aquele brilho de curiosidade infantil dava lugar a uma expressão profunda, séria, quase melancólica. Era como se, por trás daqueles olhos de menina, habitasse uma alma antiga, carregando o peso silencioso de séculos de história. Um olhar que não combinava com seu rostinho infantil, um olhar que sussurrava: já vivi muito mais do que você pode imaginar. Era fácil ignorar, afinal, que criança não tem seus momentos de devaneio? Mas e se não fosse apenas imaginação? E se aquele olhar perdido fosse, na verdade, um olhar que se encontrava em um passado distante? O que uma criança tão nova poderia estar revivendo em sua mente? Tudo parecia fazer parte da doce normalidade daquela família, até que um dia absolutamente comum, durante um simples almoço de domingo, Sofia abriu a boca e soltou uma frase que congelou o tempo dentro daquela cozinha. Ela falou sobre algo que nunca poderia saber. Algo que não estava nos livrinhos de história, nem nas conversas dos adultos. Ela começou a falar sobre coisas que, simplesmente, nunca havia vivido. E o que ela disse naquele almoço foi tão específico, tão detalhado e tão assustadoramente real, que faria Maria e João questionarem tudo o que eles sabiam sobre a vida, a morte e o inexplicável laço que une as almas além do tempo. O primeiro sinal veio não em plena luz do dia, mas na quietude da noite. Aos 3 anos de idade, os sonhos pacatos de Sofia foram invadidos por imagens vívidas, intensas, que a faziam acordar sobressaltada, não com medo de monstros imaginários, mas com uma saudade avassaladora de um mundo que seus pais não conseguiam compreender. Ela começou a falar,
com um vocabulário surpreendentemente complexo para sua idade, sobre sua outra família. Não era uma fantasia de criança, uma história inventada sobre princesas ou super-heróis. Era algo diferente, algo visceral. Ela descrevia, com os olhos arregalados de seriedade, uma casa. Não era qualquer casa. Era uma casa azul, de um azul claro como o céu de verão, localizada à beira-mar. Ela falava do som das ondas batendo nas rochas, um som constante que embalava suas noites. E então, vinha o nome que faria o coração de Maria e João apertar de uma forma estranha: Carlos. Ela se referia a ele não como um personagem, mas com uma convicção que cortava a alma. Ele é o meu verdadeiro pai, ela dizia, com uma naturalidade que era, ao mesmo tempo, inocente e profundamente perturbadora. No início, Maria e João acharam graça. Que imaginação fértil, comentavam entre si, atribuindo aquilo à criatividade natural de uma criança inteligente. Tentavam redirecionar, brincar. E o papai João, não é seu pai? Perguntavam, e Sofia respondia com uma confusão genuína no olhar, como se a pergunta não fizesse sentido. Ele é. Mas o Carlos também é, ela insistia, sem conseguir explicar a contradição. Mas a graça começou a se dissipar, substituída por um frio na espinha, quando os detalhes ficaram assustadoramente específicos. Não era mais apenas uma casa azul. Era uma casa azul com uma varanda de madeira um pouco gasta pela maresia, com uma rede pendurada no canto direito, de onde se via um grande coqueiro balançando ao vento. Ela descrevia o interior, a cozinha com azulejos brancos e verdes, um relógio de parede redondo que não funcionava mais, o quarto que tinha um cheiro de flor e de mar. E então, veio o relato mais devastador de todos. Num dia chuvoso, enquanto brincava no chão da sala, Sofia olhou pela janela, viu um raio cruzar o céu e, sem qualquer emoção aparente, disse: "Foi num dia de chuva assim que o carro capotou. Eu bati a cabeça e morri." Foi rápido. O silêncio que se instalou na sala naquele momento era pesado, palpável. Maria olhou para João, e viram o mesmo horror refletido em seus rostos. Não era mais uma brincadeira. Não era imaginação. Era um relato. Um testemunho. A linguagem era de criança, mas a experiência era de alguém que havia vivido, e perdido, uma vida. As noites tornaram-se o pior momento. A pequena Sofia era assombrada por pesadelos recorrentes. Ela chorava de forma inconsolável, não um choro de birra ou de medo do escuro, mas um choro de luto, de angústia profunda. Entre soluços que pareciam vir das entranhas, ela gritava no escuro: "Eu quero voltar para o meu pai Carlos. Por que eu não posso voltar? Ele deve estar tão sozinho." Maria e João se viram num turbilhão de emoções contraditórias. O amor por Sofia era absoluto, inquestionável. Mas ouvir sua filha clamar por outro pai era uma facada no coração. Havia medo do desconhecido, medo de estarem perdendo a filha para uma memória fantasma. Havia incredulidade, era difícil, quase impossível, aceitar aquilo como realidade. Mas acima de tudo, havia uma dor imensa, a dor de ver seu bebê sofrendo com uma pena que eles não podiam compreender, muito menos curar. A negação já não era mais uma opção. Ignorar era impossível. A saudade de Sofia era real demais, os detalhes eram concretos demais. Foi então que, movidos por um misto de desespero e uma centelha de coragem, eles tomaram a decisão que mudaria tudo. Eles precisavam investigar. Se aquilo era real, se de fato existia uma casa azul, um homem chamado Carlos e uma tragédia, eles precisavam saber. Precisavam encontrar respostas para acalmar o coração da filha, e o deles próprios. Armados apenas com os fragmentos soltos da memória de uma criança de 3 anos, eles começaram uma busca que parecia uma missão impossível.
Casa Azul à beira-mar. Carlos. Acidente de carro. Eles vasculharam notícias antigas na internet, mapas, fóruns de cidades litorâneas. Cada detalhe mencionado por Sofia era uma nova pista, um novo fio de esperança ou de desespero. E então, depois de semanas de buscas infrutíferas e de muitas noites em claro, eles encontraram um pequeno artigo de jornal, de uma cidade costeira a centenas de quilômetros dali. A notícia falava de um acidente de carro em uma estrada encharcada pela chuva. O veículo havia capotado. A vítima fatal, uma menina. O nome do pai, citado na matéria, era Carlos. E a casa da família era descrita como uma charmosa residência azul à beira-mar. Tudo o que Sofia descrevia era real. Cada detalhe, cada palavra, cada lamento noturno, encontrava um eco assustadoramente fiel em uma tragédia real que havia acontecido anos antes de Sofia sequer nascer. E agora? O que você faria? Como você reagiria ao descobrir que a sua filha, o ser mais puro e amado da sua vida, guardava as memórias de outra existência? Que a sua família não era a única. A busca por respostas estava apenas começando. E o passo seguinte que Maria e João deram foi o mais corajoso e assustador de todos. Eles pegaram o carro e foram até aquela cidade. Eles decidiram bater na porta da Casa Azul. Eles decidiram enfrentar o desconhecido. E o que eles encontraram do outro lado daquela porta é algo que vai muito, muito além de qualquer coisa que qualquer um de nós poderia imaginar. A verdade que os aguardava não era apenas sobre o passado de Sofia, era sobre o eterno laço do amor que nem mesmo a morte é capaz de quebrar. O coração de Maria e João batia em uníssono com o ruído do motor na estrada. Cada quilômetro percorrido era um passo mais fundo no desconhecido, um mergulho em um mistério que desafiava a lógica. Nascer do sol iluminava a estrada que levava à cidade litorânea, mas dentro daquele carro, a atmosfera era de uma ansiedade silenciosa e solene. Sofia, no banco de trás, olhava fixamente pela janela, seu rosto era um paradoxo de serenidade infantil e reconhecimento profundo. Ela não parecia uma criança a caminho de um passeio, parecia uma alma prestes a voltar para casa. Após semanas de uma busca que mesclou a incredulidade com a esperança desesperada, eles estavam prestes a chegar. O endereço, encontrado em um antigo recorte de jornal digitalizado, estava anotado em um papel que tremulava na mão de João. A Casa Azul. Ela existia. E com ela, a possibilidade de uma verdade que poderia despedaçar ou redimir tudo o que eles conheciam como realidade. E então, eles a viram. No final de uma rua de paralelepípedos, encostada na areia, com o mar como seu quintal, estava a casa. Azul. Exatamente do tom que Sofia descrevera incontáveis vezes. A varanda de madeira, um pouco gasta pela maresia. O coqueiro solitário balançando ao vento. Cada detalhe, uma confirmação dolorosa e eletrizante. Era como se um sonho, ou um pesadelo, tivesse se materializado diante de seus olhos. A caminhada até o portão foi a mais longa de suas vidas. O ar salgado parecia mais pesado, carregado com o peso de incontáveis perguntas não respondidas. O silêncio entre eles era total, quebrado apenas pelo som das ondas e pelos passos hesitantes no cascalho. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta da frente se abriu. Uma mulher de cabelos grisalhos, com um rosto marcado por uma tristeza serena, apareceu. Seus olhos, cheios de uma curiosidade cautelosa, pousaram primeiro em Maria e João, estranhos em sua calçada. E então, desceram até Sofia. E foi nesse exato momento que o impossível aconteceu. Sofia, que se mantivera quieta, segurando a mão da mãe, soltou-se. Seus pequenos pés correram pelo caminho de pedras como se ela sempre tivesse conhecido aquele trajeto.
Ela não hesitou. Não parou. Ela correu direto para aquela mulher, uma completa estranha, e envolveu suas pequeninas pernas no vestido dela. Não foi um abraço de criança tímida. Foi um abraço de quem volta para casa depois de uma longa, longuíssima jornada. Maria e João ficaram paralisados, o coração preso na garganta. A mulher, de nome Helena, olhou para baixo, para aquela criança desconhecida, confusa. E então, Sofia ergueu o rosto. Seus olhos, aqueles olhos que às vezes pareciam carregar séculos, estavam límpidos e cheios de amor que transcendia a compreensão. Sofia, vovó Helena. A mulher estremeceu. Aquele não era um nome que uma criança aleatória saberia. Era como ela era chamada apenas pela sua neta. Sofia não parou. Ela fitou Helena e disse, com uma clareza e uma convicção que ecoou naquele espaço como um sino: Sofia, eu sou a Ana. E vim para te dizer que ele está bem. O papai Carlos está comigo sempre. Ele me mandou dizer que a saudade dele é grande, mas que ele está em paz agora. Helena não conseguiu se conter. As lágrimas que ela havia guardado por anos, a dor pela perda dupla, primeiro da neta querida, Ana, e depois do próprio filho, Carlos, que havia partido 2 anos depois, consumido por uma tristeza que nem mesmo o mar conseguia lavar, tudo veio à tona em um fluxo incontível. Ela caiu de joelhos naquele jardim, na frente da Casa Azul, e envolveu Sofia, ou Ana, em um abraço tão forte, tão cheio de dor e de amor reconectado, que o tempo pareceu parar. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para a incredulidade. Aquele não era um truque, uma coincidência monstruosa ou uma imaginação fértil. Era a mais pura, a mais bela e a mais incontestável prova de que a alma não morre. Aquele abraço era a ponte visível entre duas existências, a prova tangível de que o amor é a única força que realmente conhece o caminho de volta, que não conhece fronteiras de tempo, de espaço ou mesmo de morte. Maria e João, testemunhas mudas desse milagre, choravam em silêncio. Não eram mais lágrimas de medo ou de confusão. Eram lágrimas de admiração, de uma reverência profunda perante um mistério maior do que a vida em si. Eles entenderam, naquele instante, que Sofia tinha uma missão. Ela não havia voltado apenas para viver. Ela havia voltado para curar. Mas a história não termina aqui. Na verdade, a reviravolta mais profunda, a que prova que o universo tece suas conexões com fios de destino que nossa mente limitada mal pode conceber, estava prestes a ser revelada. Porque a cura proporcionada por Sofia não era apenas para Helena, e o laço que unia aquelas duas famílias era muito, muito mais antigo e profundo do que um simples acidente de carro. O que Sofia disse a seguir, sussurrado no ouvido de Helena enquanto a consolava, é o segredo que vai não apenas confirmar a reencarnação, mas revelar o propósito divino por trás de toda a dor. Uma revelação que vai fazer você questionar cada conexão da sua própria vida. O que você acha que Sofia revelou? O que poderia ser mais impactante do que a confirmação de que ela era, de fato, Ana? Fique aqui, porque no próximo momento, a reviravolta final vai mudar tudo o que você pensa sobre perdão, destino e as missões que aceitamos antes mesmo de nascer. Você não vai querer perder isso. O abraço no jardim durou uma eternidade. Não era medido em minutos, mas na intensidade de uma dor sendo lavada por uma onda de amor que transcendia a compreensão humana. Quando finalmente se desprenderam, Helena olhou para Sofia, para Ana, e seus olhos, ainda marejados, já não brilhavam apenas com tristeza, mas com um assombro milagroso. Ela levou todos para dentro da Casa Azul. E cada objeto, cada fotografia na parede, era um eco do passado que Sofia descrevera com precisão absoluta. A rede no canto, o relógio parado, os azulejos da cozinha. Era um déjà vu vivo, uma memória caminhando em carne e osso pela própria cena lembrada.
Maria e João observavam, mudos, seu mundo sendo virado de cabeça para baixo não por uma força destrutiva, mas por uma verdade tão grande que era impossível combatê-la. Eles haviam encontrado a prova. A confirmação das memórias estava ali, em cada suspiro de reconhecimento de Sofia, em cada lágrima confirmatória de Helena. Mas, essa não era a verdadeira reviravolta. A verdadeira reviravolta, a que sussurrava sobre os desígnios divinos, estava prestes a ser revelada. E ela não viria de um lugar de tristeza, mas de um profundo e eterno amor. Helena, segurando a mão pequena de Sofia, apontou para uma fotografia em um porta-retratos de madeira gasto. Era a foto de um homem sorridente, de olhos gentis, ao lado de uma menina, a verdadeira Ana, nos seus braços. Esse é o meu Carlos, disse Helena, a voz embargada. Ele nunca superou a partida da Ana. Partiu 2 anos depois do acidente. O coração dele simplesmente desistiu de bater de tanta saudade. Sofia olhou para a foto com uma serenidade que não era de uma criança. Seus olhos se encheram de uma ternura infinita. E então, ela fez a revelação que mudaria para sempre a história daquelas 2 famílias. Ela se virou para Helena e disse, com uma clareza que cortou o ar: Sofia, eu sei, vovó. Eu estava lá. Eu o esperei. E quando ele chegou, foi tão feliz. Ele me disse para te dizer que te ama muito. E que ele escolheu ficar doente para ir mais rápido para me encontrar. A revelação foi um raio em um céu azul. Carlos não havia morrido apenas de tristeza. Ele havia partido por amor. E Sofia, em sua sabedoria de alma antiga, não apenas sabia disso, como havia testemunhado a sua chegada no plano espiritual. Ela não viera apenas para acalmar a saudade de Helena. Ela viera para trazer a notícia mais importante que uma mãe poderia receber, a de que seu filho não sofreu, estava em paz e, acima de tudo, foi feliz ao reencontrar a filha. Mas a reviravolta não parou aí. Enquanto Helena assimilava o profundo alívio daquela mensagem, Sofia se virou para Maria e João, seus pais nesta vida. Seu olhar era cheio de um amor que abarcava 2 existências. Sofia, eu escolhi vocês. Depois que o papai Carlos chegou, eu precisei voltar. E eu os escolhi porque vocês precisavam de mim. E eu precisava de vocês. E então, veio a última peça do quebra-cabeça divino. Maria, ainda tremendo, lembrou-se de algo que havia sido enterrado no fundo de sua própria dor. Anos antes de engravidar de Sofia, ela havia sofrido um aborto espontâneo tardio. Uma perda profunda e silenciosa que havia deixado um vazio em seu coração, um luto que nunca havia sido completamente curado. Ela e João haviam rezado, haviam desejado com todas as forças aquela criança. Sofia, com a simplicidade de quem revela uma verdade óbvia, completou: eu estava tentando vir antes. Mas meu corpinho naquela vez não ficou forte o suficiente. Dessa vez, deu certo. Eu precisei esperar um pouco mais. Era isso. A verdadeira reviravolta. Não era apenas sobre uma reencarnação. Era sobre missão. Era sobre cura mútua. Sofia não estava ali por acaso. Ela era a alma da menina Ana, sim. Mas ela também era a alma do bebê que Maria havia perdido. Ela havia escolhido aquela família não uma, mas 2 vezes. Ela voltou para curar a dor de Helena, trazendo a mensagem de paz do filho amado. E ela voltou para preencher o vazio no coração de Maria e João, concluindo uma jornada de amor que havia começado em uma gestação interrompida. Ela era o elo. A alma corajosa que teceu seu destino entre 2 famílias, unindo-as não pela dor, mas pelo amor redentor que a morte não pode impedir. Naquele momento, dentro da casa azul à beira-mar, 2 famílias se tornaram uma. Não por laços de sangue,
mas por um laço infinitamente mais forte, o laço do Espírito. Unidas por uma alma que escolheu amar além de uma única existência, além de um único corpo, além de um único nome. Sofia. Ana. A mensageira do amor eterno. E se eu te disser que esta história guarda ainda um último segredo? Um detalhe sobre a conexão entre Carlos e João que vai provar que absolutamente nada é por acaso no grande teatro da vida? Que as almas que amamos voltam para nós de formas que nem mesmo a mais fértil imaginação poderia conceber. No desfecho final, você vai descobrir a pista definitiva que estava escondida em vista clara desde o início. A prova final de que somos guiados por um fio dourado de destino que nos conecta a todos. Não saia daí. E assim, a pequena Sofia, a menina que lembrava, fez muito mais do que apenas comprovar a reencarnação. Ela se tornou um farol vivo, uma prova tangível de que as almas não se perdem no vasto universo após a partida. Elas se reconhecem. Elas se buscam incansavelmente através do tempo e do espaço. E, movidas por um amor que é a essência mais pura de sua existência, elas se reencontram em novas jornadas, em novas roupagens, para curar, para aprender e, acima de tudo, para amar umas às outras. A Casa Azul à beira-mar não era mais um monumento a uma tragédia passada. Tornou-se um santuário de uma nova família, ampliada, unida por um laço que a morte foi impotente para quebrar. Helena encontrou em Maria e João o consolo que precisava, e eles encontraram nela a confirmação de que sua filha era uma bênção divina, escolhida a dedo por um destino maior. As visitas se tornaram frequentes. O Natal, os aniversários, eram agora celebrados com uma mesa maior e corações mais cheios. Sofia, ou Ana, era o elo, a prova viva de que o amor é o verdadeiro herdeiro da eternidade. E esta história ecoa profundamente as palavras de consolo e sabedoria de Allan Kardec, que nos lembra. Texto na tela: fora da caridade não há salvação. Mas a maior caridade, a mais profunda forma de amor ao próximo, é crer na imortalidade da alma. É ter fé na justiça divina que, em sua infinita misericórdia, nos concede não uma, mas inúmeras chances para amar, para perdoar, para reparar erros e para evoluir, vida após vida. A caridade não está apenas em um prato de comida ou em um agasalho. Está, também, em oferecer ao coração aflito a esperança de que o adeus não é eterno. A jornada de Sofia nos lembra que a morte é apenas uma passagem. Uma porta que se fecha aqui, para se abrir em um lugar de luz e aprendizado. O corpo é perecível, uma vestimenta temporária. Mas o amor é a única verdade absoluta que permanece, intacto e vibrante, entre todas as existências. Ele é o fio condutor que une todas as nossas vidas, a força que nos impele para a frente e para os braços daqueles que somos destinados a encontrar, de novo e de novo. A dor da perda é real, é humana. Mas a história de Sofia é um convite para olharmos para além dela. Para enxergarmos nossos relacionamentos, nossos encontros fortuitos e até nossos desafios mais difíceis, não como acasos, mas como partes de um intricado e perfeito quebra-cabeça espiritual, desenhado por nossas próprias almas antes mesmo de nascermos. Quantas vezes você já sentiu uma conexão imediata com alguém? Um amor à primeira vista? Uma amizade que floresceu instantaneamente, como se vocês já se conhecessem há uma eternidade? Quantas vezes um estranho lhe deu um conselho exatamente no momento em que você mais precisava? Talvez, apenas talvez, isso não seja coincidência. Talvez sejam ecos de outras vidas, promessas feitas no plano espiritual, almas irmãs se reencontrando para cumprir uma missão de amor e apoio mútuo. A história de Sofia não é um caso isolado. É um espelho que nos reflete. Um lembrete de que os laços verdadeiros são eternos. E você? Já sentiu que reconheceu uma alma do seu passado?
Comente abaixo compartilhando uma história de conexão inexplicável ou um amor que você sente que é mais antigo que esta vida. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a chave que traz conforto e esperança para alguém que está assistindo e precisa saber que não está sozinho em seus sentimentos. Se esta mensagem de amor eterno tocou o seu coração, se ela te fez refletir ou te deu um pouco mais de esperança, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que podem precisar ouvi-la. E se você acredita que as histórias têm o poder de curar e conectar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma outra jornada como esta. Aqui, exploramos as profundezas da alma e as provas de que o amor é a maior força do universo. Lembre-se, o amor que você sente hoje é um eco do amor de todas as suas existências. E ele nunca, nunca morre.